Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianchi e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula, tá certo? Pessoal, na videoaula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho outro grande ramo da botânica, que é a organografia vegetal, galera. A organografia vegetal é a área responsável pelo estudo dos órgãos vegetais, onde nós temos, por exemplo, raiz, caule, folha, como órgãos vegetativos que auxiliam esse vegetal no crescimento, e temos outros órgãos como flores, fruto e semente, que são estruturas reprodutivas, tá certo? A gente vai trabalhar começando com o caule, depois a gente trabalha as raízes e trabalha as folhas, tá? A gente vai trabalhar aqui, pessoal, a anatomia dessas estruturas e também os tipos delas, né? E vamos começar então pelo caule, galera. Bom, quando a gente trata de caule, né, pessoal, a gente está se referindo então a uma estrutura que vai apresentar como funções a união entre raízes e folhas, né? Vamos pensar que as raízes são responsáveis pela absorção de seiva bruta, enquanto que as folhas são responsáveis pela produção de seiva elaborada. E aí a gente precisa ter então uma ligação entre essas duas tão importantes regiões do vegetal, tá certo? Essa ligação vai ocorrer justamente por meio dessa estrutura vegetal denominada como caule, ok? Além de realizar também a sustentação das partes superiores da planta, né? A sustentação das folhas em uma posição favorável para que elas consigam receber luz solar e por meio disso realizar o processo de fotossíntese. Os caules eles são basicamente classificados em caules aéreos, subterrâneos ou aquáticos, é óbvio, não é? Dependendo de onde ele se encontra, tá certo? A gente vai dar início aqui ao estudo dos caules, pessoal, então, com a estrutura, né, que um caule apresenta, pessoal. Todo caule vai apresentar duas estruturas muito básicas que são chamadas de nó e entrenó, galera. O nó é esta região diferenciada que vocês estão vendo aqui, né? Vocês conseguem ver aqui vários nós nesse caule de bambu. Olha na nossa representação, pessoal. Os nós também são os locais de onde esse caule pode se ramificar, né? Os nós também são regiões de gemas axiais ou gemas laterais, que permitem aí o crescimento de ramos, tá certo? E a região presente entre essas regiões chamadas de nó, justamente, é chamada de entrenó, tá certo? Que vai ser uma região de crescimento, vai fazer com que este ramo cresça, ok? Então, nós e entrenós. Além disso, né, galera, no caule nós temos uma gema apical, ou terminal, né, no final desse caule, e ao redor do caule nós temos as gemas axilares, ok? Agora que nós demos uma estudadinha, então, no caule, não é? A gente avança um pouquinho e a gente começa a falar dos tipos de caule. A gente começa desse mais comum, não é? Esse é o caule mais evidente. Muita gente, inclusive, chama caule de tronco, porque tronco é o principal tipo de caule, não é? Então, pessoal, sempre que a gente vê uma mangueira, por exemplo, uma paineira, uma jabuticabeira, a gente está olhando para um caule tipo tronco. É um caule com crescimento secundário, é um caule com suber bem lignificado, bem importante, bem amostra, tá certo? E geralmente são caules aí de vegetais muito grandes, beleza? Ele costuma ser curto na região da base, né, até começarem as ramificações. É um caule muito ramificado, ok? Algumas informações então sobre esse caule tipo tronco. A gente vai passar por diversos tipos de caule, tá? Então vai ser um pouquinho rapidinho, beleza? Mas a gente dá conta, ó. Depois do caule tipo tronco, nós temos esse caule tipo estipe, beleza? O caule tipo estipe, pessoal, ele é caracterizado por apresentar essas marcas, não é? Essas ranhuras. E outra característica do caule tipo estipe é que ele vai se ramificar, não é? Ele vai apresentar os ramos foliares só na sua região apical, tá? Apenas aqui na sua região apical é onde nós encontraremos os ramos foliares, tá certo? Caule típico aí de palmeiras, de coqueiros, tá certo? Caule tipo estipe, beleza? Dando continuidade aqui, nós avançamos para o caule que é chamado de colmo, tá? E nós inclusive já vimos esse caule, foi o caule utilizado para o nosso entendimento das regiões de nó e entrenó, né? São caules predominantemente de plantas
monocotiledôneas, me fugiu o nome aqui, né? São típicos de plantas monocotiledôneas, pessoal, e nós temos como exemplo o milho tem um caule tipo colmo, o bambu tem um caule tipo colmo, a cana-de-açúcar tem um caule tipo colmo, tá? É um caule que ele não é maciço, tá bom? Ele vai ser oco, certo? Com nós e entrenós muito bem definidos, muito bem marcados, ok? Caulezinho tipo colmo. Nós temos depois, pessoal, esse caule que ele é especializado, né? É o caule de plantas trepadeiras, beleza? As plantas trepadeiras não vão apresentar só uma estrutura voltada para o seu modo de vida, né? Mas, enfim, várias estruturas vão auxiliar essa planta a realizar o seu hábito de vida, que é trepar, não é? É subir em muros, subir em outras plantas, certo? É viver sobre outras plantas, ok? O caule das plantas trepadeiras é um caule tipo trepador. O que seria isso? Seria um caule com projeções que se enrolam, né? Essas projeções são aqui chamadas de gavinhas, tá certo? Como a gente vai ver já já, pessoal, as plantas trepadeiras também apresentam uma raiz um pouquinho específica, uma raiz também voltada para a sua função, para o seu modo de vida, ok? Bom, agora a gente parte para os caules subterrâneos, tá certo? Nós vimos os caules aéreos, partimos agora para os caules chamados de subterrâneos, tá bom? E o nosso primeiro caule subterrâneo aqui, eu estou acompanhando aqui com o livro de vocês, tá? É o caule tipo rizoma, pessoal. O caule tipo rizoma é um caule que nós observamos nas plantas de samambaia, por exemplo, nós também observamos nas bananeiras, tá certo? No gengibre, o gengibre é inclusive um caule do tipo rizoma, beleza? Esse caule tipo rizoma é um caule subterrâneo, tá certo? É um caule então que se estende logo abaixo das projeções foliares, né? E desse caule também partem os ramos da raiz, ok? Caule tipo rizoma. Nós temos também esse caule, né, que é o caule tipo bulbo, pessoal, que é o caule da cebola, tá certo? Repara, ó, quando a gente pega uma cebola, né, a gente consegue tirar as partes constituintes, né? Essas camadas que nós retiramos são folhas com maiores quantidades de água, né, são chamadas de folhas suculentas, e que justamente estão ali para proteção da região do caule, que é uma região muito sensível, é uma região pouco desenvolvida, não é? Mas a gente tem a definição de caule como estrutura que une raízes a folhas. E olha aqui, esta regiãozinha branquinha logo antes das raízes é o caule da cebola, né? A gente consegue perceber na nossa foto que desta região, desta pequena região que é o caule, partem inúmeros ramos de raízes, tá certo? Caule tipo bulbo, a cebola, o alho também apresenta esse tipo de caule, tá certo? E nós temos também o caule tipo tubérculo, pessoal. É o caule típico da batata inglesa, né? Aposto que muita gente considera a batata inglesa como uma raiz. Como eu sei que ela não é uma raiz? Pensa no seguinte, se você deixar uma batata inglesa lá na sua geladeira durante muito tempo, o que vai acontecer? Da batata vão sair ramos, não vão? Bom, pessoal, a raiz não apresenta gema lateral, a raiz não apresenta gema que possibilite a criação de outros ramos. Se está saindo algum ramo, né, como a gente consegue ver nessa nossa batata da foto aqui, é porque é um caule. É um caule tipo tubérculo, é um caule especializado no armazenamento de carboidrato, tá? É um caule especializado no armazenamento de amido, ok? Típico da batata inglesa, tá certo? A batata doce é uma raiz, tá? Não confundam. A mandioca é uma raiz também. Cuidado para não confundir, ok? E temos esse caule, pessoal, que é um caule especializado, é um caule chamado de rizóforo, tá? Por mais que isso se pareçam com raízes, pessoal, tomem cuidado, porque quando a gente vai analisar isso, né? Quando a gente vê os tecidos aqui dessa estrutura e tudo mais, a gente percebe que na verdade se trata de um caule, tá bom? E o caule tipo rizóforo vai auxiliar essa planta a se sustentar, visto que, não é? Ele é presente em plantas que vivem nas regiões de manguezal, tá, pessoal? Tanto é que o nome dessa espécie de planta que vocês estão vendo aí é chamada de Rhizophora mangle, tá? Tão presente é esse tipo de caule, né, que acabou então dando nome para essa espécie vegetal, certo? É comumente chamada de mangue vermelho, tá certo? Esse caule então vai sustentar essa planta nessa região toda alagadiça, nessa região toda pantanosa, não é? Uma região muito instável e precisa de todas essas projeções do caule para a planta ficar firme, ok?
Dando continuidade, então, né, pessoal, a gente avança aqui para o caule tipo cladódio, tá certo? É um caule que é especializado em algumas coisas, tá? O caule cladódio vai ser um caule típico de cactos. Os cactos são plantas adaptadas a ambientes xerófitos, né? A ambientes com estresse hídrico, com baixa quantidade de água, ok? Devido a isso, então, pessoal, o cladódio ele é especializado em dois processos. O primeiro dos processos é realizar fotossíntese. Estão vendo esse caule? Estão vendo a cor dele? Ele é verde, né? Se ele é verde, ele tem clorofila. Se ele tem clorofila, ele faz fotossíntese. Beleza? Uma explicação para isso, né, pessoal, é que a maioria dos cactos tiveram as suas folhas modificadas em espinhos e essas folhas não conseguem realizar a taxa de fotossíntese aí, ok? Logo, o caule, então, acaba realizando essa função e, além disso, no caule nós encontramos também uma reserva de água, tá? Nós percebemos que o caule tipo cladódio ele é especializado em fazer o armazenamento, a reserva de água, visto que o caule cladódio é típico de plantas xerófitas, plantas adaptadas, não é, a ambientes xerófitos. Ok? Pessoal, então a gente parte agora para o caule aquático, né? Aqui um caule, por exemplo, da planta Vitória Regia, tá certo? É um caule que vai ser, em alguns momentos, especializado no armazenamento de ar. Então nele nós encontraremos um parênquima aerífero muito bem formado, não é? E que vai então auxiliar essa planta a realizar a sua fixação e também a respiração. Tá bom? Bom, damos um passo adiante e a gente começa a falar agora da outra estrutura vegetal, não é? Da estrutura chamada de raiz, beleza? A raiz, galera, é um órgão vegetal responsável por duas funções básicas ali, não é? Responsável pela produção ou pela absorção de seiva bruta. São as raízes que captam do solo a água e os sais minerais, que serão utilizados pelas folhas para serem transformados, né, em seiva elaborada, tá certo? Além de realizar essa captação de seiva bruta, pessoal, as raízes também são responsáveis por realizar a fixação do vegetal no solo, né? Esse vegetal, então, ele é fixado no solo por meio das raízes, ok? Vamos trabalhar então os tipos de raízes, né? Começando pelas raízes chamadas de tuberosas. Aqui uma raiz típica é a cenoura, tá, galera? Também poderíamos falar da batata doce, também poderíamos falar aqui da beterraba, ok? Essas raízes tuberosas, pessoal, elas também fazem a reserva. Reserva, novamente, né? Pode ser de amido, pode ser de carotenoide, né? Faz reserva de algum componente que a planta utilize depois, né? De algum componente orgânico aí que seja utilizado pelo vegetal, tá certo? Depois nós temos as raízes aquáticas, como por exemplo dessa plantinha aqui, ó, chamada de alface da água, Pistia stratiotes, né? É o nomezinho dela. Uma plantinha bem bonitinha, não é? Reparem nessa plantinha, pessoal, que a raiz não se prende ao fundo, tá certo? Essa raiz, então, ela vai apresentar um parênquima aerífero novamente, né? Bastante formado para auxiliar na flutuabilidade, ok? E como ela vive na água, ela vai apresentar algumas especializações em relação à osmorregulação, né? Que é a regulação osmótica aí da quantidade de água que entra ou que sai dessa raiz, tá certo? Indo em direção aqui às raízes, né, nós temos raízes chamadas de estranguladoras, pessoal. São raízes de plantas epífitas que surgem sobre outras plantas. E essas plantas epífitas, né, nós temos um exemplo, o cipó-chumbo, por exemplo, eles mandam as raízes. Quando essas raízes atingem o solo, então tem contato com o solo, conseguem absorver mais quantidade de seiva e tudo mais, essas raízes ficam mais grossas, elas aumentam o seu diâmetro, logo causam então um real estrangulamento da planta hospedeira, né, da planta hospedada aí pelo cipó-chumbo, ok? Essa planta que está hospedada, pessoal, ela pode matar, tá? Ela pode morrer, né? O cipó-chumbo pode matar outros vegetais por meio do estrangulamento, tá bom? Nós temos também, pessoal, raízes que são especializadas em parasitar outras plantas, como essa aqui, é chamada de erva de passarinho, né? São chamadas de raízes austórios. Essas raízes austórios, elas têm estruturas que auxiliam elas a penetrar no caule de outras plantas até atingirem os vasos de seiva elaborada, né? Até atingir os vasos floemáticos, o floema, tá certo? E aí, ó, formam estruturas mais ou menos assim, estão vendo? Ó, isso aqui é um corte da raiz, né? E reparem que essa raiz está emitindo aqui células, ela está realmente entrando dentro do caule da planta, tá
certo? Aqui ela já atingiu, por exemplo, o floema, né? E está absorvendo dessa planta a seiva elaborada, né? Raízes austórios são, então, raízes especializadas no parasitismo. Lembra que eu comentei com vocês que as plantas que têm hábitos trepadores também apresentam raízes especializadas e não apenas caule? É isso aí, né, pessoal? Essas plantas têm raízes chamadas de grampiformes, tá certo? Essas raízes, então, têm enorme capacidade de aderência e elas se aderem, então, às superfícies, né, auxiliando aí a que essa planta, então, cresça sobre muros, cresça sobre outros vegetais, outras plantas, ok? Nesta foto aqui nós temos um exemplo da unha de gato, que tem aí diversos espinhos, inclusive. Nós temos também raízes chamadas de tabulares, tá, pessoal? Aqui é uma foto de raízes tabulares muito bem evidentes, né? Essas raízes tabulares, pessoal, elas se encontram presentes em vegetais muito grandes, vegetais muito altos e que precisam de algo a mais para se sustentar, tá certo? Devido não apenas às condições do solo, mas predominantemente às condições do seu tamanho. Por esses vegetais serem muito grandes, eles precisam ter essas projeções da raiz, como vocês estão vendo aí, para que eles possam realizar corretamente, né, a sua fixação no solo, tá certo? Raízes tabulares, então. Essas raízes são baratas, pessoal, são chamadas de raízes com velame, tá? São raízes típicas de plantas epífitas, mas que não são parasitas. Como assim? Plantas epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas e que não são parasitas, então as raízes não vão penetrar no caule dessa planta, como a gente viu lá as raízes austórios, tá bom? Qual é o lance aqui dessas raízes tipo velame, pessoal? Isso, tudo que vocês estão vendo aqui, né, de coloração verde clara, são raízes. Vocês conseguem ver, pessoal, que essas raízes elas apresentam um diâmetro muito grande, né? Grande parte desse diâmetro das raízes, pessoal, é de um tecido esponjoso, tá certo? E esse tecido esponjoso faz o que toda esponja faz. Assim que chove, assim que temos a precipitação de água, pessoal, essas raízes vão absorver essa água rapidamente, né? Esse tecido chamado de velame absorve a água passa do velame para o interior da raiz, né? E da raiz, então, ela segue para as outras partes desse vegetal, ok? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, nós temos as raízes chamadas de pneumatóforos, tá certo? Os pneumatóforos, pessoal, eles se encontram em plantas que acabam hospedando, né, acabam crescendo em solos pobres em oxigênio, tá certo? E aí, essas raízes apresentam um geotropismo negativo. Como assim, né? O geotropismo é a direção de crescimento orientado pela terra, tá certo? As plantas que apresentam raízes com geotropismo positivo crescem, né? As raízes dessas plantas crescem em direção à terra, e tá ok, legal, né? Só que essas raízes chamadas de pneumatóforos, caso crescessem em direção à terra, né, com geotropismo positivo, não iam conseguir realizar a sua função, que é auxiliar nas trocas gasosas, tá certo? Por isso, então, essas raízes chamadas de pneumatóforos apresentam geotropismo negativo, ok? Avançamos então mais um pouquinho e vamos agora para a nossa outra estrutura, nosso outro órgão vegetal, que é a folha, né, pessoal? A folha dos vegetais vai ser o órgão responsável pela reação de fotossíntese, né? E também por grande parte das trocas gasosas da transpiração vegetal também, né? Bom, as folhas, pessoal, são classificadas em limbo ou lâmina foliar, não é? Essa grande área de cor verde, mais voltada para o desempenho da fotossíntese, né? Nesse limbo, nessa lâmina foliar, nós encontramos várias projeções dos vasos condutores das plantas, que formam as estruturas chamadas de nervuras. Nós temos uma nervura principal, que é o que surge do caule, não é? Chamada de nervura central, e da nervura central partem nervuras chamadas de nervuras secundárias. Nós temos o pecíolo, que vai ligar esse limbo até o caule. Do pecíolo também surgem as estípulas, que são estruturas protetoras. E em algumas folhas nós ainda temos mais uma proteção, que seria chamada, né, de bainha, tá certo? A bainha da folha, então, também é uma estrutura protetora que vai ficar aqui em volta do pecíolo, certo? Bom, pessoal, quando a gente olha com maiores detalhes para a histologia, né, para os tecidos presentes na folha, nós percebemos que existe uma epiderme superior e inferior, uniestratificada, com uma única camada de células.
tá certo? A epiderme superior secreta uma cutícula que vai diminuir a perda de água, né? Vai evitar a desidratação. Na epiderme inferior nós encontramos estruturas como os estômatos, por exemplo, tá? É na epiderme inferior que nós encontraremos as estruturas voltadas para as trocas gasosas dessa folha. Além disso, nós encontramos os vasos condutores, formando as nervuras, como nós falamos, e encontramos aqui, pessoal, parênquima clorofiliano. Só que aqui na folha, esse parênquima clorofiliano ele se organiza de duas formas. Na parte mais superior, não é? Na parte de cima aqui da folha, esse parênquima clorofiliano se organiza todo certinho, sem deixar muito espaço. As células se apertam ali toda certinha, formando um parênquima chamado de parênquima palissádico. Na parte de baixo da folha, pessoal, nós encontraremos as células vegetais mais dispersas, com muito espaço. Esse espaço presente na parte de baixo, aqui, né, na região de baixo das folhas, pessoal, vai ser eficiente, vai ser necessário para as trocas gasosas, tá certo? E esse parênquima aqui, então, é chamado de parênquima esponjoso ou parênquima lacunoso, tá certo, pessoal? Galera, essa foi então a nossa aula sobre organografia vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica aqui um grande beijo do professor Murilo Bianco. Tchau, tchau!